Shalom, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso Hebraico Passo a Passo. E desta feita, nós vamos passar a estudar acerca das regras de formação e divisão das sílabas hebraicas. Este assunto também é muito importante porque nos dá um conhecimento melhor acerca de como as sílabas se formam, elas se dividem, para que assim nós possamos ler de forma melhor e até escrever o hebraico bíblico de forma correta, ok? Então vamos lá. A primeira regra para a divisão das sílabas hebraicas diz o seguinte. Então a regra diz o seguinte, que numa sílaba hebraica, cada consoante, se ela estiver no final da sílaba, ela deve obrigatoriamente trazer um sinal vocálico, ou seja, uma vogal, ou um shivá, né, aqueles dois pontinhos embaixo dela, que indique que ela seja muda. Há uma única exceção a essa regra. É quando a última consoante da sílaba for a consoante final de uma palavra. E também quando a última consoante for o Aleph. Então, nesse caso, ela não precisa trazer um shivá, porque o Aleph já é uma consoante muda. E a consoante final da palavra já está ali indicando que ela não possui um som vocálico. Então, vamos ver isso na prática? Vamos ver isso na prática acerca de uma palavra? Vamos lá? Então, aqui nós temos a palavra Bereshit. Tá? E como se divide esta palavra Bereshit? Primeiro, vamos fazer a transliteração para ficar melhor o entendimento da regra. Então, vamos lá, vamos colocar em prática o que nós já aprendemos. Aqui nós temos a letra Beit. E a letra Beit, como nós vimos, traz em si um dagesh. Esse dagesh, por ser a primeira letra da palavra ou da sílaba e não trazer nenhuma consoante antes dela, esse dagesh é um dagesh lene, um dagesh fraco. Então não tem nenhuma influência sobre a letra, a não ser demonstrar que ela é a letra B. Então, essa letra é a nossa letra B. Sob essa letra, nós temos o shivá. Lembra da regra do shivá? Que sempre que ele inicia a sílaba, ele então é um shivá vocálico e deve então ser transliterado e lido. Então vamos transliterá-lo como um pequeno E. Aqui nós temos a letra Resh, que é o nosso R. Aqui nós temos a vogal Tissirê. Tissirê, que é o nosso E longo. Então nós colocamos um traço em cima. Aqui nós temos a consoante Aleph. A consoante Aleph, ok? Que é uma vírgula, porque não possui som. Nós temos a consoante, olha o pontinho do lado direito, Shin, que é a nossa transliteração SH. E aqui nós temos a vogal Hirik e Yud. Por que Hirik e Yud? Porque aqui nós temos o Yud e o I antes, que forma uma única vogal. Então, o Yud deixa de ser uma consoante e forma uma vogal junto com esse pontinho com o Hirik, que é o nosso I. Então, recebe o circunflexo para diferenciá-lo dos demais, porque ele é o Hirik e Yud, ok? E nós temos aqui o Tav. E o Tav, ele está no final da palavra, sem o dagesh dentro, então ele se torna a letra TH. A primeira sílaba é Berer, ok? Até o Aleph. E a segunda, Shit. Então a sílaba, ela tem a divisão aqui, ok? Aqui. E na palavra hebraica, a sua divisão da sílaba é aqui. O que diz a regra? Que numa palavra hebraica, a última letra da sílaba, ela sempre tem que trazer um sinal vocálico, ou seja, uma vogal. Tá? Se nesse caso ela não trazer uma vogal, ela tem que trazer o shivá nela. Mas como eu disse, aqui nós temos duas exceções. Qual é a única exceção? A única exceção a essa regra é quando a consoante for a última da palavra. Caso ali não tem necessidade do shivá. E no caso também o Aleph, né? Porque o Aleph, ele já indica por si que é uma consoante muda e nesse caso ele não precisa de um shivá. Então a divisão aqui é Bere e Shit. Vamos ler? Bereshit. A palavra Bereshit
é a primeira palavra da Bíblia, tá? E quer dizer o quê? No princípio, no começo ou no início. Então, Bereshit quer dizer no princípio. No princípio, no começo, no início, ok? É a primeira palavra do livro de Gênesis. Ok, pessoal? Ficou claro a regra? Então, a regra diz o seguinte, que numa sílaba hebraica, a última consoante da sílaba, com exceção da consoante que vier no final da palavra, ou se for o aleph, né, qualquer outra consoante que for a última letra da sílaba, ela precisa trazer um sinal vocálico, ou no caso um shivá, ok? Entendido? Vamos colocar outra palavra. Temos aqui a palavra vayav, vayav, del. Vai, vá, yav, del. Então vamos transliterar. Vamos transliterar para ficar melhor a leitura. Aqui nós temos um vav. Lembra do vav? Que é o nosso W. Aqui nós temos o patá, que o patá é o nosso A breve. Aqui nós temos o Yud. E o Yud traz dentro de si um dagesh, né? E pela regra que nós estudamos acerca dos dagesh, o que diz? Que qualquer consoante que não faça parte do grupo Begidá-Kefat, ok? Lembra do grupo Begidá-Kefat? Que traz um dagesh, esse dagesh é forte. E essa consoante deve ser duplicada. Então, nós temos um Y, ok? Depois, mais um Y. Aí nós temos mais uma vogal, patá, que é o nosso A novamente, ok? Nós temos o beit, né? Que no caso aqui se torna veit, porque como nós já dissemos, está sem o dagesh, sem o ponto dentro. Então, de B passa a ser um V, ok? Nós temos então aqui o shivá. E lembra das regras do shivá? Ainda lembra? Olha aí no seu caderno, a regra diz o seguinte, que se um shivá estiver sobre uma consoante e antes dela estiver uma vogal, e essa vogal for uma vogal breve, se é uma vogal breve, esse shivá é mudo. Ele indica ali um divisor de sílaba, né? E não deve ser transliterado. Então, veja, antes dela vem uma vogal breve. Se fosse uma longa, ela se tornaria pronunciável, vocálica. Mas como é uma vogal breve, diz a regra, se ela anteceder uma vogal breve, ela então é muda. Aí nós vamos para a letra Dalet. A letra Dalet é o nosso D. Veja que ele traz um dagesh. E esse dagesh é forte ou é fraco? É fraco? Muito bem. Por quê? Porque essa letra faz parte do grupo Begidá-Kefat. Ok? Então, ela recebe apenas o D. Aqui nós temos a vogal Tissirê. Tissirê, que é o nosso E longo. Ok? E aqui nós temos o Lamed, que está no fim da palavra. Então, como nós vamos ler? Vayav, del. Por quê? Olha só, aqui nós temos WA, WA. Então aqui nós temos consoante vogal. O Yud, ele então é duplicado, ok? Então a primeira sílaba é vai, se divide aqui. Por quê? Porque sempre que uma vogal for duplicada, uma delas fica obrigatoriamente na sílaba anterior e a outra na sílaba posterior. Então a divisão é exatamente entre os dois, ok? Então, a primeira sílaba aqui, né? Vai, aí depois mais um iud e o patá, vai, e o veit, né? Que é aqui indica, olha só, o shivá indica que aqui é o final de mais uma sílaba, então vayav, e então por último del, del. Então a sílaba acontece va, yav e del. Então essa palavra ela tem quantas sílabas? Ela tem 1, 2, 3 sílabas. Va, yav,
del. Vai, iav, del. Ok? E aqui está. Cada consoante que está no final da sílaba, vá, primeira sílaba, tem uma vogal, um som vocálico. Segunda sílaba, também um som, no caso, aqui tem o veit, que ele é a última letra da sílaba, ele não tem vogal, mas tem o que obrigatoriamente o shivá, demonstrando que ele aqui encerra a sílaba. E aqui o del, que é normal, o lamed não precisa ter o shivá, porque é a última letra da palavra, ok? Entendido até aí? Então, va, iav, del. E então, vaiav, del. O que quer dizer essa palavra, vaiav, del? Essa palavra quer dizer, então, e fez, literalmente significa e fez separação. Separação, separação. Essa palavra, vaiav, del, está lá em Gênesis 1 também, e significa e fez separação. Quando o Senhor diz assim, e fez separação, né, entre águas e águas, ou seja, entre luz e trevas. Né? Então, vaiav del, esta palavra, vaiav del, olha como nós vamos ler. Vai, iav, lembra? Porque tem mais um Y aqui, né? Vai, iav, del. Vai, iav, del. Vaiav del significa e fez separação, ok? E fez separação. Vamos continuar. Vamos então para a segunda regra acerca das sílabas, da formação e separação das sílabas hebraicas. A segunda regra diz o seguinte, pessoal. Todas as sílabas numa palavra hebraica precisam iniciar com uma consoante, que pode ser qualquer consoante do alfabeto. Ou seja, no idioma hebraico, vogal não inicia sílaba. As sílabas hebraicas sempre será iniciada por uma consoante. Por quê? Porque, como nós dissemos, originalmente, o hebraico não possuía as vogais. As vogais são uma introdução posterior, lá dos maçoretas, né? Lá já pela Idade Média, depois de Cristo, para que a língua não se perdesse, se tornasse mais fácil a leitura daqueles que nasceram, né, posteriormente ao exílio, ao cativeiro, né, e à expulsão do povo judeu da sua terra. Então, obrigatoriamente, uma sílaba, ela sempre vai iniciar por uma consoante, podendo ser qualquer consoante do alfabeto, inclusive as mudas, o Aleph e o Ain, ok? Vamos então ver isso em uma palavra, e eu vou colocar aqui uma palavra bem interessante para você se identificar e ter mais uma palavra no seu vocabulário. Vamos transliterar essa palavra e vamos entender como funciona aqui, né, a separação da sílaba. Aqui nós temos o Yud. O Yud, que é o nosso Y, e ele vem com um shivá. E se ele tem um shivá e ele está iniciando a sílaba, esse shivá, então, ele é vocálico. Então, o Ezinho. Aqui nós temos a consoante Resh, que é a nossa letra R, ok? Aqui nós temos a nossa vogal Shurek. Shurek, lembra que é o nosso U longo. Então vamos lá, nós temos aqui o U, que como é formado pelo o ponto e mais uma consoante, que se torna uma vogal, recebe chapeuzinho. Aqui nós temos o ponto do lado direito, Shim, que é SH, ok? Aqui nós temos a vogal, que vogal é essa? Kametz. Kametz, que é a vogal A. E o nosso A longo recebe, então, um traço. Aqui nós temos a letra Lamed, que é o nosso L, ok? Aqui nós temos mais uma vez o patá, que é o A, só que desta feita o A breve, não precisa receber o traço. E aqui nós temos o Yud e o Hirek. Veja que aqui elas não são a letra I, mas é o Y e o I. Por quê? A letra I, né, que a gente chama de Hirek e Yud, ela só existe quando o Hirek vem na consoante, o pontinho vem na consoante anterior
e o iud após. Aí sim as duas se formam uma única letra, que é a vogal. Nesse caso não, nesse caso são duas letras. Nós temos a consoante e abaixo dela um sinal vocálico, que é mais uma vez o i, o y, aí o i, né, que é o nosso i breve, que é só o pontinho, e aqui mais uma vez o mem, que é o m final, que muda de forma, né? As 5 sofite. Sua forma original é essa. Então aqui nós temos o M. E aqui nós vamos ler, olha só, Ierushalayim. 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 Laim. Que é a palavra, significa Jerusalém. Jerusalém. Então vamos lá. Como nós vamos dividir as sílabas nesta palavra? Então, nós vamos ver aqui, aonde tem a primeira vogal. Aqui. Então, Ieru é a primeira sílaba. Ieru, mais uma vogal e uma consoante, mais uma sílaba. Ieru, laim. Lamed e a. Então, mais uma sílaba aqui. Ok? E im. Aqui. Então, nós temos uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas. Então, seria a divisão da sílaba. Ieru. Vamos lá. Com outra cor. Ieru. Laim. Ierushalayim. 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 Ierushalayim é então a palavra Jerusalém. Ierushalayim. 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 Então, veja o que a regra diz. Cada sílaba deve obrigatoriamente iniciar com uma consoante. Nunca uma sílaba se iniciará com uma vogal. Então aqui nós temos a primeira consoante, que é o iud, iniciando a primeira sílaba. Aqui nós temos o shim, que é o sh, iniciando a segunda sílaba. Nós temos o lamed, a terceira sílaba. E mais uma vez o iud, formando então a quarta sílaba. No caso, a primeira tem duas consoantes, uma vogal e o shivá, né? Na segunda nós temos uma consoante e uma vogal, a terceira uma consoante e uma vogal, e no final nós temos uma consoante, uma vogal e mais uma consoante, ok?